Capítulo 6. A trilha da vida. A felicidade não está no fim, mas no caminho. Autor desconhecido. Viver é como percorrer uma trilha. A vida é como uma estrada, mas nem sempre com placas de sinalização. Você começou a percorrê-la quando ninguém podia sequer notá-lo no momento de sua concepção. Desde o momento em que você entrou na jornada dessa existência, percorre a sua trilha pessoal. Somente quando deixar esta terra, a carreira será completada. Lembro-me da primeira vez que caminhei pela Via Dolorosa em Jerusalém. Arqueólogos franciscanos estimam que o trajeto completo de Jesus foi de cerca de 600 metros apenas. O caminho que percorrem os peregrinos começa próximo ao Portão do Leão, uma das principais entradas da Cidade Velha, e termina no Santo Sepulcro, local reivindicado pela Igreja Católica como sepulcro de Jesus antes da ressurreição. Essa via tem 14 paradas ou estações, como chamam os historiadores. Cada uma conta uma parte do que o Mestre viveu nessa última etapa antes da crucificação. Dizem os guias judeus que foi na terceira e na sétima estações que Jesus caiu ao não aguentar o peso da cruz e teve que ser ajudado por Simão, o cirineu. Até Jesus, considerado Filho de Deus por nós cristãos, precisou de um ombro humano para se apoiar. Imagine a gente, meros mortais. Assim como Jesus percorreu uma trilha após sua condenação à morte, a Via Dolorosa, usarei a metáfora de uma trilha para que você compreenda melhor a mensagem que o fará descobrir a fase de vida em que você e as pessoas que o cercam estão. Você só vai lidar bem consigo e com os outros se entender esses processos e ciclos da vida. Vamos lá! Quem nunca pegou uma estrada para viajar? Nas estradas existem as paradas do caminho. Você está com sede ou quer ir ao banheiro ou o nível de combustível está baixo? Então você vê um posto de gasolina e resolve fazer a famosa paradinha, não é assim? Existem várias situações no decorrer de um percurso que podem nos fazer parar, diminuir ou acelerar rumo ao destino planejado. É esclarecedor quando você descobre em que parte da trilha da vida está atualmente. Você realmente precisa saber disso, pois ter a certeza da fase em que você se encontra é muito importante para conseguir lidar consigo mesmo e com os outros à sua volta. Lembre-se, você só muda aquilo que identifica. Sendo assim, é essencial você conseguir se situar, identificar a sua fase atual e seguir em frente, caso seja necessário. Faça estas perguntas para você mesmo. Ainda estou no início de tudo o que tenho para viver? Estou na metade do caminho? Dá tempo de recalcular a rota se necessário? Tenho forças e ajuda suficientes para completar a carreira? Eu sei qual é o fim dessa estrada? Com base nas centenas de atendimentos que fiz como life coach, pastor e mentor de pessoas estratégicas da sociedade, percebi que a vida é feita de fases e processos. Não existe sucesso sem enfrentamento dessas etapas. Ainda que você diga o quanto a sua vida ou o seu histórico são diferentes, isso serve para todos. Toda pessoa passará por essas 6 fases que vou apresentar a você neste capítulo. Todos os dias, minha equipe e eu recebemos pedidos de ajuda como estes. Tiago, eu me sinto totalmente bloqueado. Eu ando a passos tão pequenos. Nunca consigo avançar como deveria. A maioria me escreve dizendo que se sente presa como se estivesse carregando um peso enorme. Alguns nem sabem identificar que peso é esse. Outros o relacionam aos mais diversos problemas humanos. Aqueles que conseguem relacionar o fato de estarem estagnados a alguma dificuldade específica dizem que é porque foram demitidos do emprego ou porque tiveram um problema na infância, ou porque são mulheres que foram deixadas pelos maridos, entre outras situações. Algumas pessoas, inclusive, nos dizem que estão apenas sobrevivendo há um longo tempo, mas não vivendo realmente. Se você se identificou com algumas dessas questões, é fundamental que preste bastante atenção às próximas linhas, pois, como falei, a vida é uma estrada e é muito importante que você saiba em que ponto da trilha você está, para não ficar eternamente preso em uma parada. Para que fique muito clara a importância do que eu mostrarei a você a seguir,
Antes de entrar na fase 1, saiba que tudo que vou compartilhar neste capítulo tem uma base muito forte de estudo e pesquisa. Fora isso, vale lembrar que nos últimos 13 anos atuei como pastor atendendo diversos tipos de pessoas. Também fui empresário no passado, o que trouxe uma dura experiência de que cada pessoa age com você de acordo com a fase de vida em que tanto ela como você estão. Faz 13 anos que fui ordenado ao ministério pastoral e nos últimos 4 atuei profissionalmente como Life e Business Coach, já que não pastoreava igreja alguma. A experiência na vida pastoral e como coach de vida e negócios, atendendo celebridades, jogadores de futebol e grandes empresários do cenário nacional, me trouxeram até aqui para dividir com vocês o que aprendi nesse tempo todo. Acima de tudo, Deus atendeu a minha oração, que desde minha adolescência é a mesma. Senhor, dá-me sabedoria. Acredito que tenho crescido nesse aspecto desde então. Covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega as suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. Textos judaicos. O livro da Sabedoria Milenar nos conta que foi no caminho de Damasco que Saulo, o famoso personagem bíblico, teve um encontro com Jesus já ressuscitado e se transformou em Paulo, o apóstolo, e então começou a próxima fase de sua vida. Antes, ele perseguia os cristãos. Depois, se tornou um dos mais proeminentes pregadores do Evangelho de todos os tempos. A trilha da vida nos oferece experiências que alinham o nosso propósito com o nosso destino. Então, vamos lá, pois para ser um especialista em pessoas, você terá que entender muito sobre si mesmo. Fase 1. Aprendizagem e modelagem. É aqui nesta fase que a sua ideia e a sua interpretação sobre pessoas nasce. Sua forma de ver relacionamentos surge justamente neste período. A infância nos modela, acredite. Isso vale para você e para as pessoas com quem você convive. Lembre-se sempre disso. Esta é a primeira fase da vida de qualquer um, rico, pobre, cristão, muçulmano, judeu, gordo, magro, japonês, branco, negro, não importa. A fase 1 da estrada da vida é aprendizagem e modelagem. Tiago, o que isso quer dizer? Não estou entendendo. Você pode estar pensando. Permita-me então explicar. Nos primeiros anos da sua vida, você aprende coisas que vão determinar como você vai lidar com essa passagem aqui na Terra. E você modela coisas positivas ou negativas. A aprendizagem, assim como a modelagem, pode ser uma bênção ou uma maldição. Vejamos alguns exemplos. Você pode ter se modelado num tio. Quando era pequeno, você o teve como modelo. Porém, ele era uma pessoa espertinha e aquilo acabou se tornando um modelo negativo para você. Talvez a sua modelagem tenha sido feita a partir de um pai provedor, mas violento, que batia na sua mãe. Ou ainda, a sua modelagem foi de uma prima sempre alegre e divertida, mas que gostava muito de falar de quem não estava por perto. Assim temos modelos bons e ruins, aprendizados bons e positivos, e ruins e negativos. Então é muito importante saber que você vai modelando a sua vida e aplicando o seu conhecimento por meio do comportamento, do que você fala e das pessoas com quem você anda por causa dos primeiros anos desta estrada da vida. Uma coisa é certa, você passou por modelagem e aprendizagem. Outra coisa é garantida. As pessoas que exerceram essa influência sobre você não eram perfeitas. A sua infância e o início da sua adolescência foram o período em que você aprendeu coisas como amor ou ódio, respeito ou rebeldia, honra ou revolta. E você modelou tudo isso por meio da convivência com pessoas. Entenda que muita gente que o cerca hoje em dia, que você considera complicada e difícil de lidar, teve essa infância difícil de maus aprendizados e modelos. É exatamente por isso que certas pessoas, por exemplo, que possuem um grave desvio de conduta sexual, sendo ou extremamente retraída ou muito afobada nessa área, costumam ter episódios correlatos que as marcaram quando estudamos a infância delas, retomando o exemplo, abuso sexual, exposição à pornografia ou acesso precoce a contatos físicos. Certa vez, atendia um rapaz que com 8 anos de idade já era levado pelo pai para casas de prostituição. Como se não bastasse aquele mal, o pai ainda o obrigava a se prostituir mesmo sendo criança.
Ainda que não dê para entender tal atitude, isso se tornou um modelo para o rapaz. Na fase adulta, ele começou a ter muitos problemas, inclusive com o tratamento dispensado às mulheres, pois o modelo que ele aprendeu inconscientemente foi muito ruim. Ele não fazia por escolha, era algo inconsciente. O aprendizado dele foi: mulher serve para ser usada. Então muita gente está errando com você hoje, não porque é má, mas sim por causa do padrão de aprendizado e de modelagem que recebeu na infância e no início da adolescência e que a transformou no que ela é hoje. É por isso que o livro da sabedoria milenar diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não conhecemos o passado dela, como foi construído esse padrão, essa modelagem. Algumas vezes até conhecemos a história, mas não é possível sabermos a extensão do sofrimento ao qual foi submetido. Então é realmente muito importante que você pratique a sabedoria milenar. Não julgue para não ser julgado. Por quê? Porque cada pessoa tem um padrão de modelagem e de aprendizagem. Cada indivíduo passou por uma experiência diferente. Tem gente que passou uma infância sem problemas financeiros, comia o que queria, tinha acesso a férias. Outros tiveram que sair para trabalhar com 8 anos, a fim de poder comer e ainda ajudar a alimentar o restante da família. Então é claro que a aprendizagem e a modelagem de quem começou a trabalhar com 8 anos de idade é diferente da aprendizagem e da modelagem de quem sempre teve tudo. O adulto de hoje, o você de hoje, é fruto da fase 1 da trilha da vida, aprendizagem e modelagem. Isso inclui o que falaram para você na infância, as experiências que você teve, as coisas que você viu e ouviu. Tudo isso vai modelando e se transformando em conhecimento positivo ou negativo para você. Esse é o início da nossa vida. As pessoas tomam decisões na estrada da vida de acordo com a modelagem e a aprendizagem que tiveram. Paro ou continuo? Caso com fulano ou com cicrano? Gasto ou economizo? Aproveito este momento ou postergo o prazer? A resposta para cada uma dessas e de todas as demais perguntas da vida é escolhida por meio da influência que você recebeu, aprendizado e modelagem. Muitos hoje estão sofrendo emocionalmente, sofrendo financeiramente ou em alguma outra área, por sua modelagem ter sido zero de conhecimento na infância. A pessoa é totalmente ignorante quando se trata de destino, de tomar decisão, de escolher pessoas e amigos. A primeira fase da vida é a aprendizagem e modelagem. Mesmo que você não tenha escolhido quem foi influência para você, se foi coisa do acaso ou se foi a vontade de Deus, ou ainda se seus pais erraram com você, não importa como deseja abordar essa situação. Você aprendeu coisas e modelou coisas. Qual então é a segunda fase? Agora, as decisões começam a depender mais de você. Muitas escolhas serão exclusivamente suas. Você começou a viver a vida. É a fase da adolescência em diante, da juventude. Você é quem escolherá fazer faculdade ou não, optará por trabalhar, escolherá com quem vai se casar, ou seja, vai começar a sua vida. A segunda fase da estrada da vida, na verdade, ainda está muito relacionada com a primeira. O segundo ponto dessa trilha da vida, a segunda parada de ônibus, são tentativas e frustrações. A vida é como uma bicicleta. Para manter o equilíbrio, basta sempre seguir em frente. Albert Einstein. Fase 2. Tentativas e frustrações. Lembro que decidi ser empresário aos 22 anos. Não queria mais passar por algumas privações que já havia sofrido no passado. Não queria depender de ninguém por causa da minha modelagem de infância. O meu aprendizado inconsciente durante a infância e a adolescência, eu disse que seria empresário. Coloquei isso na cabeça e fui tentar ser. Então, preste atenção. Tentativa e frustração é a fase logo após modelagem e aprendizagem. Agora, com base no que você aprendeu e naquilo em que se modelou, você vai tentar coisas na vida, no âmbito profissional, no amor, nos negócios, nos relacionamentos. Você vai fazer tentativas, pois você não tem a mínima ideia se é isso mesmo que você quer. A maioria das pessoas hoje não sabe muito bem o que quer. Pode acontecer de você conversar com alguém que esteja prestando o Enem para cursar medicina veterinária, simplesmente porque gosta de animais,
mas não tem certeza se é isso mesmo que quer. Há pessoas que no dia do próprio casamento, se você perguntar se ela tem certeza do que está fazendo, não sabe responder sim nem não. As pessoas não têm certeza das coisas porque a fase 2 de tentativa e frustração é um período de incertezas. Ela inclusive coincide com o fim da adolescência e o início da fase adulta. É nessa fase que sempre vão tentar, porque na vida não dá para ficar parado. Em meio a todas as tentativas, certamente acontecerão erros e frustrações. Você erra e as pessoas também erram com você. É isso que gera as frustrações. Eu mesmo me empenhei em várias tentativas que me deixaram frustrado. Uma delas foi quando abri uma empresa, tive vários resultados considerados positivos, que na verdade não eram os resultados da minha vida, e com isso, mais cedo ou mais tarde, a frustração chegava. Então, a aprendizagem e modelagem estão dentro da primeira fase da vida, enquanto tentativas e frustrações estão na segunda. Talvez você esteja quebrado, frustrado, no fundo do poço. Ou talvez você simplesmente deseja algo novo, queira estudar, ter experiências com Deus, e esse ponto de novas decisões, após tantas frustrações na vida, é o que vai gerar o encontro com o seu propósito. Suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que gerarão um encontro com o seu propósito. Anote isso porque é aqui que vai começar a fase 2 da trilha da vida. A sua trilha da vida começou oficialmente no momento em que você saiu da barriga da sua mãe. Logo nos primeiros segundos, você entrou na fase de aprendizagem e modelagem. Tudo isso de forma inconsciente. Você não escolheu o que aprendeu, as pessoas que tomou como modelo, isso simplesmente aconteceu com você e formou quem você é, principalmente na fase da adolescência. Na fase 2, da tentativa e frustração, você tenta se casar, tenta abrir um negócio, tenta fazer uma faculdade, passa por muitas frustrações, até que chega um momento da vida, às vezes aos 30, 40 ou 50 anos de idade, em que você fala: não aguento mais sofrer, não aguento mais tentar e me frustrar. Esse ciclo de tentativas e frustrações leva você a investir um tempo maior com Deus ou um tempo maior nos estudos, fazendo que você descubra o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, é que começa a fase 2 de verdade. Entra aqui a voz da experiência. Eu passei por tudo isso, tive muitas coisas ruins e negativas que me modelaram. São essas experiências que tive no meu passado que me permitem passar para você um pouco do que aprendi com tudo o que passei e superei. Tem muita gente que pensa que minha vida toda foi sempre boa. Muito pelo contrário, foi bem traumática. Logo que entrei na fase das tentativas e frustrações, quebrei uma empresa e quase perdi tudo. A única coisa que não perdi foi a minha família, mas quase destruí o meu casamento. Quebrei financeiramente, quebrei emocionalmente, foi tudo terrível. E foi justamente nessa fase em que eu estava no fundo do poço que descobri o meu propósito e entrei na segunda fase da vida. Existem duas coisas boas em chegar ao fundo do poço. Primeiro, não dá para descer mais que isso. E segundo, o único lugar para o qual dá para olhar é justamente para cima. No meu caso, eu descobri que o meu propósito de vida era treinar pessoas. Eu nasci para isso, então, do que adiantou ter empresa de turismo? Do que adiantou ter trabalho com música? É claro que ter tido essas experiências me fez crescer muito e ajudou a construir quem sou hoje. O trabalho com música me ensinou a lidar com pessoas, a fazer negociações, por exemplo, enquanto no turismo eu levava grandes líderes para Israel e aprendi a lidar com essas pessoas importantes. Tudo isso contribuiu. Eu não desprezo a preparação que recebi por essas profissões, mas por outro lado, a minha demora em entender o meu propósito gerou também frustração, pois é o que acontece enquanto o propósito não é descoberto. É claro que as frustrações também me possibilitaram obter muito conhecimento que hoje partilho. Nada é mero acaso. Veja, porém, que eu poderia ter aprendido de outras formas, sem tanta frustração. Quando finalmente entrei na segunda fase da vida, em que eu descobri que minha missão era treinar pessoas, surgiu uma grande questão. Como eu vou fazer isso? Não tenho formação nem conhecimento para isso. Tudo o que eu tinha era vontade de fazer e uma confirmação divina dentro de mim. Contudo, eu não possuía os meios para fazer. Foi então que eu peguei os poucos recursos financeiros que eu tinha e decidi investir tudo no que eu acreditava ser o meu propósito de vida.
O reino dos céus é também semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Ao encontrar o seu propósito, seja firme, venda tudo, invista-se nele de corpo e alma, de pensamento e de matéria, porque é o seu propósito que vai levar a sua vida ao novo patamar. Pessoas são assim. No longa-metragem Toy Story 4, da Disney Pixar, um novo personagem vem fazer companhia para Woody e sua turma, o Garfinho. Bonnie construiu o Garfinho na creche usando material reciclado. Quando chegou para ficar com os demais brinquedos, Garfinho tinha plena convicção de não passar de um item descartável e, como tal, pertencente ao lixo. O xerife Woody passa parte da trama aconselhando Garfinho a aceitar sua condição de brinquedo, cujo destino é viver aventuras com sua dona, Bonnie, e o restante da turma. O xerife Woody passa parte da trama aconselhando Garfinho a aceitar sua condição de brinquedo, cujo destino é viver aventuras com sua dona Bonnie e o restante da turma. Contudo, isso de nada adiantava. Bastava Garfinho ver uma lixeira para começar a gritar a plenos pulmões: lixo, lixo, lixo! E se jogar no meio da imundície. E lá ia então o nosso herói que não desiste dos amigos, o xerife Woody, resgatá-lo. Certo dia, porém, Garfinho é feito refém por um brinquedo mau e passa a entender cada palavra e gesto de Woody. Quando compreende finalmente o seu propósito e passa a lutar por ele, Garfinho se transforma. Pessoas são assim. Enquanto elas não descobrem ou não aceitam o seu propósito, ficam lutando em tentativas e fracassos. Todavia, não desista delas mesmo assim. Um dia, cada palavra passa a fazer sentido e ela cumprirá o seu propósito. Fase 3. Descoberta de propósito. Aqui, tudo muda. Existem pessoas que passaram dos 50 anos de idade, mas ainda estão na fase 2, das tentativas e frustrações. O que separa uma pessoa que está na fase 2 das que chegam ao fim da trilha da vida com sucesso é a descoberta do seu propósito de vida. É com a descoberta de propósito que se inicia o processo de errar menos, escutar mais, adquirir sabedoria e focar somente naquilo que você nasceu para fazer. Eu sou um treinador de pessoas. Ninguém confunde a minha identidade. Já sei quem sou e o que tenho que fazer. Com isso, a vida fica muito mais fácil. Aceitar ou negar uma proposta. Com quem devo andar e de quem devo me afastar? Qual é o próximo passo? Essas escolhas e outras semelhantes são possíveis porque sei qual é o desígnio divino para a minha vida. Como relatei no capítulo 1 do livro 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, há várias formas de você se aproximar dessa descoberta. Eu o aconselho a também ler essa obra que vai ajudá-lo nesse processo de busca. Um item essencial que abordo no capítulo mencionado é a ideia central permanente, ICP, que rege a sua vida. Todos os seus projetos, títulos e sonhos giram em torno de uma ideia central que nasceu com você, mas não necessariamente deixará de existir quando você morrer. A ideia central permanente de Martin Luther King Jr., por exemplo, era a igualdade social e racial. Isso nasceu com ele e continuou ecoando mesmo depois de sua morte. Descubra as suas habilidades e o que deixa você revoltado. Analise o que você fala e aquilo que as pessoas querem ouvir. Encare os processos da vida e você estará no caminho para desvendar o seu propósito. Agora vou revelar uma ferramenta que utilizo quando atendo celebridades que, apesar de já estarem vivendo o sucesso, se sentem vazias por não saberem o seu desígnio. O que eu quero fazer, o que as pessoas querem de mim, qual é o meu público, do que o mundo precisa. Propósito. Esse exercício me alinhou completamente de uns tempos para cá. Veja isto. Eu queria ser reconhecido como escritor. As pessoas me viam como um pastor mentor. O mundo precisava de instrução e conhecimento. O meu público era 70% cristão, católicos e evangélicos, e os outros 30% pessoas sem religião, mas que buscavam desenvolvimento pessoal por meio de instruções bíblicas. Ficou claro que o meu propósito seria a soma do meu destino profético, aquilo que Deus planejou para mim e das minhas habilidades naturais, dons e talentos. O resultado disso selecionava o público que parava para me escutar. Então, aplicando essa ferramenta a mim mesmo, descobri que deveria diminuir a energia e o investimento financeiro que eu aplicava em ser escritor.
pois os meus resultados vinham do que as pessoas esperavam de mim, palestras e pregações. Reparem, não parei de produzir conteúdo editorial. Levei quase um ano inteiro escrevendo este livro, por exemplo. Contudo, sim, realoquei as minhas prioridades. O mundo precisava do que eu tinha para dar e eu precisava alinhar tudo isso ao tipo de público que queria me escutar. Foi aí que reforcei publicamente minha imagem como a de um mentor espiritual que treina pessoas para alcançarem uma vida melhor. Reorganizei o meu tempo e os meus investimentos, dando total preferência à gravação dos vídeos que são divulgados online e deixando a escrita de livros para segundo plano, apesar de essa atividade ser vital para a minha realização pessoal e o cumprimento do meu propósito. Comecei então a viver o meu destino intensamente. Quando se descobre o propósito de vida, isso não quer dizer que agora você está preparado para agir. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que fazer e como utilizar o propósito recém-descoberto. Por isso, a fase 4 que veremos a seguir é tão importante. Fase 4. Aperfeiçoamento e treinamento. Quando descobri o meu propósito, eu passei a andar com pessoas que já faziam o que eu queria fazer. Assim pude aprender como se faz. Comecei a ler de 5 a 10 livros por mês, muitos deles com assuntos relacionados à inteligência emocional, coaching e liderança. Além disso, comecei a investir em cursos mesmo com poucos recursos, pois eu havia acabado de sair de uma quebra no aspecto financeiro e emocional. Passei a pagar almoços para pessoas que sabiam mais do que eu, para simplesmente aprender mais por meio desses encontros. É possível modelar muitas coisas mesmo na fase adulta. O comportamento que leva ao sucesso é um exemplo disso. Se você modelar a forma como pessoas de sucesso se comportam, você terá mais chances de alcançá-lo. Então, a fase 4 da trilha da vida é aperfeiçoamento e treinamento. Vamos recapitular os pontos que vimos até aqui. A trilha da vida começa com aprendizagem e modelagem. Quando você aprende muitas coisas e é moldado por pessoas, tudo isso de forma inconsciente. Depois começam as tentativas e frustrações nas quais experimentamos muitas coisas e erramos diversas vezes. Em seguida, entramos na fase da descoberta do nosso propósito de vida, e nessa hora você começa a viver a sua vida de verdade, pois até então você estava tentando viver a vida dos outros. Agora, com o propósito identificado, damos início à fase 4, que é aperfeiçoamento e treinamento. Nessa fase, você terá que pagar o preço para ser polido e remodelado. Não é fácil, mas é o caminho que você tem que percorrer para prosperar e começar a ter uma vida relevante. O aperfeiçoamento também deve ocorrer no comportamento. Eu, por exemplo, não podia me comportar como se quisesse ser um treinador de pessoas. Era preciso que eu me vestisse diferente, falasse diferente, tivesse conversas diferentes. Assim, tive que aperfeiçoar não somente o meu conhecimento, mas todo o meu comportamento. Quando eu aprendi e mudei o meu comportamento, passei para a fase 5 da trilha, que é o alinhamento da comunicação. Caro leitor, confie em mim. Essa fase também é fundamental para você ser um especialista em pessoas, entender a si mesmo e aqueles que o rodeiam. Afinal de contas, as pessoas nos interpretam de acordo com o que comunicamos. Veremos isso na fase 5. Continuando a falar sobre a importância de ser treinado, tenho um exemplo que dou em algumas de minhas palestras a respeito de empreendedorismo e espiritualidade. É uma pergunta sobre segurança. Se você fosse milionário e tivesse que contratar um guarda-costas para o seu filho, você convidaria um soldado do BOP, Batalha de Operações Especiais, ou um soldado comum do quartel? A maioria responde BOP, é claro. Então continuo. E qual é a diferença entre os soldados? Nesse momento, todos gritam treinamento. Sim, repito sempre esta frase. O nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Invista mais para aprender a ser remodelado, crescer por dentro. Isso tem de ser prioritário. Busque isso mais do que qualquer outra coisa. O que vai fazer você ser escolhido pelo seu público e principalmente se manter de pé nos dias difíceis é o nível do seu treinamento. Entenda que esse investimento não é apenas financeiro. Você deve investir tempo com pessoas que sejam novos modelos para você. Deve investir em conhecimento e fique atento, pois há muito conhecimento de alta qualidade gratuito. Agora, se você é uma pessoa treinada, que lê livros, se esforça para desenvolver sua inteligência e suas capacidades,
mas está casado com alguém que se contenta com qualquer coisa, que não sonha, que é pessimista, pode haver conflito no seu 2 em 1. Preste atenção a isto. Geralmente achamos que o cônjuge não nos ama, que ele não presta, que descuida de nós, etc. A verdade, contudo, é que você está vivendo a fase do treinamento e aperfeiçoamento, e talvez seu cônjuge nem tenha descoberto o propósito de vida dele ainda. Não julgue, ajude. Na trilha da vida, valorize aqueles que tornam a sua caminhada mais fácil. Fase 5. Alinhamento da comunicação. De que adianta eu descobrir o meu propósito de vida e treinar para isso se não souber explicá-lo para as pessoas? Hoje em dia, você é o que as suas redes sociais dizem. Então, o alinhamento da comunicação tem a ver com suas redes sociais, o que você posta e com quem você posta. O que você veste e o que fala também são aspectos muito importantes. É necessário que toda a comunicação esteja alinhada, a forma de se vestir e de falar, o conteúdo das postagens e as associações, como pode ser visto no capítulo 1. Suponhamos que hoje eu tenha saído para jogar futebol. Eu não preciso tirar uma foto e publicar isso, porque se eu jogo ou não, isso não interfere diretamente no meu propósito de vida. Então, se eu passo uma informação que não está alinhada com o meu propósito de vida, acabo confundindo as pessoas que me seguem e elas podem até deixar de me seguir. Tudo que você publica em suas redes sociais define quem você é e seleciona o seu público. Vivo isso todos os dias. Às vezes estou em um bom restaurante jantando com pessoas famosas, tiro a foto, mas na hora de postar reflito. O que isso vai agregar na vida dos meus seguidores? Eles vão aprender algo com isso? Ou eu só quero mostrar que estou vivendo um bom momento? Tudo que você faz comunica alguma coisa. Cuidado com isso. Pense comigo. Como você vê o Thiago Brunet hoje? Provavelmente você responderá: é um cara sábio, ajuda as pessoas, prega bem, é um empreendedor, um pai de família, uma inspiração. Não tenho intenção de parecer arrogante, escolhi essas qualidades por serem o tipo de definição que recebo diariamente pelas redes sociais. Você me vê como um pai de família, mas como você me veria se eu postasse fotos de camisa aberta dentro de um carro esportivo? Você me vê como um empreendedor, mas como me veria se eu estivesse sempre com problemas financeiros? Você me vê como um homem sábio, mas como me veria se eu ficasse batendo boca com haters na internet? Se eu fizesse essas coisas, em quanto tempo você mudaria de ideia a respeito de mim? Leia esta história bastante conhecida. Acontecia na casa de Júlio César, no dia 1º de maio do ano 62 a.C., a festa da Dona Dea, boa deusa. Era uma orgia reservada somente para as mulheres. A celebração fora organizada por Pompeia Sula, segunda mulher de Júlio César. Os registros históricos dizem que ela foi uma mulher jovem e muito bela. Certo jovem rico e atrevido, que estava apaixonado por Pompeia, Públio Clodius, se disfarçou de tocadora de lira para conseguir ir à festa e ficar perto da amada. Contudo, Aurélia, mãe de Júlio César, descobriu o disfarce em tempo de não haver nenhuma relação. No mesmo dia, todos os romanos ficaram sabendo da história e César decretou seu divórcio de Pompeia. César foi chamado para depor contra Públio Clodius, mas disse que não tinha nada contra ele. Isso causou espanto geral entre os senadores. Então, por que se divorciou da sua mulher? A resposta tornou-se famosa. A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Nossa comunicação nos define. Atitudes, relacionamentos, vestuários, vocabulário, tom de voz e por aí vai. Quando entendi que ao cumprir o meu propósito de vida, as pessoas criariam uma imagem de mim e isso definiu o meu público, eu alinhei a minha comunicação para não frustrar nem escandalizar quem me admira. Às vezes estou em casa e Janine me pede para ir ao mercado buscar alguma coisa. Eu começo a me arrumar todo e ela reclama: "Poxa, é só para ir até ali na esquina." Mas eu sempre explico que algumas pessoas vão me reconhecer e me abordar na rua, e por respeito a elas, estarei arrumado. Certa ocasião, estávamos jantando com as pessoas mais influentes da cidade em um evento fechado. Eu estava à mesa com pessoas realmente famosas e importantes. Quando o fotógrafo do evento se aproximou para tirar foto da nossa mesa, pedi permissão aos colegas do lado para retirar a garrafa de vinho que estava ali.
Não acho que é pecado beber vinho, mas não posso escandalizar quem pensa diferente de mim. Sim, vivemos para os outros, não para nós mesmos. Se eu faço o outro pecar por causa das minhas atitudes, quem será julgado? Sou reconhecido por milhões de pessoas como pastor. Preciso alinhar minha comunicação a isso sempre, entende? E você? Percebeu que precisa alinhar alguma coisa em sua vida? Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Augusto Cury. Fase 6. Resultados. Somente depois de percorrermos todas essas fases é que passamos para a última fase, a tão desejada fase dos resultados. Depois que você se alinha, estando aperfeiçoado e treinado, os frutos começam a surgir e chamamos isso de resultados. Alguns sinais desse crescimento, no meu caso pelo menos, foram aumento de convites para ministrar palestras, mais seguidores nas redes sociais, prosperidade financeira e todas as coisas boas que começaram a vir em minha direção. Com isso, eu me lembrei de que em outras fases da minha vida eu também obtive resultados. Comecei até mesmo a ganhar dinheiro, morar em um bom lugar, mas tudo foi passageiro. Todos os meus resultados anteriores, apesar de parecerem bons, era apenas ilusão. Eles se dissiparam como uma névoa na estrada com o calor do sol. Como então eu poderia saber se o resultado que estou tendo hoje é consequência da fase 3 ou até mesmo da fase 2 de tentativa e frustração? Bom, é simples. Você está antes ou depois da descoberta do propósito? O que separa a sua vida da fase 2 para todo o resto é a descoberta do propósito. Porque eu sei que meus resultados de hoje são definitivos? Porque agora eu vou até o final da vida dando fruto? Porque eu descobri o meu propósito. Então, aqueles resultados que eu tinha na época que eu era empresário eram duvidosos, pois faziam parte apenas de uma tentativa. Os de agora não. Atenção! Tudo parece bom nesta etapa da trilha, mas não é. Distrações, tentações, conflitos emocionais, desgaste físico e mental, inveja, haters, muitos e muitos críticos se intensificam nessa fase. Você não tem ideia da quantidade de líderes bem-sucedidos que me procuram para dizer: eu quero desistir de tudo. Não é fácil mesmo. Quando você acha que, depois de tudo o que passou na vida, agora é o momento de aproveitar, vem a fase da exposição que atrai todo tipo de complicações. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Abraham Lincoln. Conflitos desnecessários. Grandes problemas acontecem quando alguém que está na fase de descoberta de propósito convive com alguém que está na etapa dos resultados, por exemplo. Veja, um precisa focar no que nasceu para fazer, pois ainda não teve essa compreensão por completo, porém fica se comparando com um outro que já está colhendo os resultados disso. A excelência emocional, a paciência e a sabedoria também divergem em cada fase. Por isso, na convivência interpessoal, muitos conflitos desnecessários surgem. Às vezes, não é que a pessoa está deixando você de lado, por exemplo, é que ela está em outra etapa e não entende bem o seu momento. Então, precisamos entender a trilha da vida. Sou amigo de pessoas muito diferentes umas das outras. Estão em etapas diversas da caminhada. Porém, como eu sei em que fase estou, não misturo as coisas quando estamos juntos. Exemplo: meus amigos de infância são os mesmos até hoje. Cada um teve sua vida. Uns formaram família, outros não. Uns estão bem empregados, outros nem sabem o que é trabalhar. Então, quando nos encontramos, meu foco é rir das piadas que fazíamos no passado, lembrar das travessuras e bagunças que fizemos e desfrutar daquele encontro raro. Mas eu jamais comentaria algo da minha vida profissional com eles, justamente porque cada um está em uma fase. Para que vou provocar inveja, ciúme ou comparações? Evite conflitos desnecessários. Assim como o que aprendemos nas 3 esferas de amizade, compartilhe informações com quem está vivendo aquele nível. Seja maduro e aprenda de uma vez por todas a compartimentalizar informações. Espiritualidade. Afirmo por estatísticas, e não apenas pela minha fé pessoal, que é impossível vencer cada etapa da trilha da vida sem estar conectado espiritualmente a algo maior. Somos limitados, fracos, indefesos e, acima de tudo, humanos. Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, e se andarmos por esse caminho, chegaremos ao destino final, a eternidade com o Pai. É nisso que eu acredito e é por isso que vivo. Pregar e anunciar as boas notícias da salvação. O seu corpo tem prazo de validade, a sua alma não precisa ter. Na fé cristã, o caminho tem tanto valor quanto o destino. Foi no caminho de Damasco que Paulo teve uma visão que mudou sua trajetória. Foi no caminho de Jerusalém para Jericó, segundo a parábola, que o homem conhecido apenas como o bom samaritano parou a fim de ajudar outro homem que fora assaltado e espancado. Foi no caminho para recuperar sua família sequestrada após o ataque a Ziklag que Davi parou para socorrer um escravo egípcio e este se tornou um GPS para Davi encontrar rapidamente os inimigos e os abater. No caminho, temos experiências transformadoras e é no caminho que também ajudamos pessoas. A espiritualidade, ou seja, a conexão com Deus, não é somente intrapessoal, mas também interpessoal. Quanto mais ajudamos pessoas no decorrer da trilha, mais perto de Deus ficamos. Pense na última caminhada de Jesus. Ele estava na Via Dolorosa. Seu corpo estava ensanguentado com suor e terra misturados. Carregava a cruz na qual seria morto. As pessoas ao redor gritavam alvoroçadas. Os guardas o agrediam com palavras e socos. Quando foi posto na cruz, parou de pensar em seu próprio caminho de agonia para ajudar os que o estavam torturando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nível de maturidade a que precisamos chegar para que no meio da trilha da nossa vida, a vida dos outros importe tanto quanto a nossa. Pergunta e resposta. 1. Tiago, participei do curso Trilha da Vida em São Paulo e apesar de ser conhecido nacionalmente por minha arte, não sei se esse é o meu propósito de vida. Afinal de contas, não me sinto feliz e completo. Tenho milhões de pessoas à minha volta, mas sempre me sinto sozinho. O que fazer? Seu caso é muito comum. Fazer sucesso naquilo que não é o nosso destino é um risco que todos correm, pois certamente nos apegaremos demais ao que deveria ser apenas uma fase da vida, não o nosso motivo para viver. Certamente a sua arte faz parte do cumprimento do seu propósito, mas apenas como uma contribuição. Um cantor tem a voz como ferramenta. O propósito é, por exemplo, transformar a vida das pessoas com as letras e melodias. Transformação é propósito, música é ferramenta. Espero ter ajudado. Conclusão. Identifique em qual das 6 fases apresentadas neste capítulo você está e comece a projetar o seu futuro. Faça uma lista com o nome das 3 pessoas com quem você mais convive e identifique a fase de vida em que elas estão. Dessa forma, você poderá se autoconhecer e conhecer melhor os que o cercam. Lembre-se, o que divide o antes e o depois da sua caminhada aqui na Terra é a descoberta do propósito de vida que Deus lhe concedeu. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas.